Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos então iniciar hoje a nossa formação. Nós falamos no mês de maio, já iniciamos o mês de junho. Mas falamos todo o mês de maio sobre os dogmas marianos. Começamos sobre o dogma da maternidade divina. Falamos de Nossa Senhora Mãe de Deus. Depois aprofundamos sobre a sua virgindade perpétua. Depois também falamos sobre a sua Imaculada Conceição. E depois terminamos então, como falamos semana passada, sobre a sua Assunção. E semana passada eu lembro que terminamos com uma dúvida sobre Nossa Senhora, onde ela teria passado os últimos dias. E eu vi que não há uma certeza, mas umas disputas, mas que o mais provável é que ela estaria mesmo em Éfeso. Inclusive, uma beata, Catarina Emmerich, nas suas visões, ela teria tido nas suas revelações onde seria o local da casa. Inclusive encontraram a casa lá, em Éfeso, ou seja, onde escavaram onde ela tinha indicado e encontraram a casa, que provavelmente foi onde Nossa Senhora então passou seus últimos dias aqui nesta terra. Então, mais provável então que tenha sido em Éfeso. Bom, vamos lá. Depois de aprofundarmos então nesses temas, nesses dogmas marianos, podemos dizer nessa teologia mariana, nessa mariologia, nesse estudo, precisamos saber o que fazer. Temos um corpo teórico que fomos vendo em cada dia, e então precisamos não só ficar com aquilo que é teórico, mas que isso também leve a nossa oração, ou seja, nossa devoção a Nossa Senhora, fazer verdadeiramente uma devoção profunda à Santíssima Virgem Maria. Não é o que eu vou basear aqui propriamente dito, mas eu incentivo um livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, um livro bem pequenininho, Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. É um livro muito bom, vou citar ele um pouquinho aqui, mas não vou falar dele todo, mas é que vale a pena, ou seja, é um livro que parte também de uma teologia Nossa Senhora, para depois chegar como que deve ser nessa verdadeira devoção a Nossa Senhora, que ele vai chegar à escravidão total a Nosso Senhor pelas mãos de Maria. Isso é a finalidade daquele livrinho, um livrinho bem pequeno, mas muito profundo. Bom, vamos lá. Uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, para entendermos, nós temos que entender o que é devoção. Ou seja, toda devoção, vamos ver aqui o que é, seja aos santos e sobretudo a Nossa Senhora. Inclusive, Garrigou Lagrange, ele faz uma separação, como a igreja ensina, claro, sobre a devoção que temos a Deus, que temos a Nossa Senhora e que temos aos santos. Ou seja, o culto de latria, ou seja, de adoração, nós temos apenas a Deus, ou seja, adoração a Deus, a latria, que nós então, a Deus. E depois de dulia e superdulia. De dulia, então, a devoção a Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora, e de superdulia aos santos. Ou seja, e Garrigou Lagrange, ele diz que não só é diferente, mas que é muito mais profundo. Ou seja, essa dulia, essa devoção que temos a Nossa Senhora. Ou seja, ela não é só maior, mas ela é diferente. Ou seja, é diferente uma devoção, então, a Nossa Senhora do que aos santos. Podemos ter devoções a vários santos, podemos ter devoção a Nossa Senhora e, claro, o culto de adoração a Deus em primeiro lugar. Mas está acima, claro, o culto a Nossa Senhora está acima do que é o culto aos anjos e aos santos, podemos dizer assim, aos santos, mas também não só acima, mas ele
né, se diverte. Vamos ver aqui, né, um pouco disso também, né? Acho que isso é muito importante, né, tratarmos aqui. Então, um pouquinho. Eu tinha marcado aqui e perdi. Ou seja, aquilo que é um culto, uma devoção, é uma honra, como diz, né, Garrigou Lagrange, é uma honra tributada com submissão e dependência a uma pessoa que nos é superior. Ou seja, a devoção é colocar sobre alguém, né, sob a proteção de alguém, né, alguém que nós reconhecemos que é superior a nós, então nós nos colocamos abaixo dessa pessoa, sob proteção. O Santo Tomás nos ensina, né, que devoção é o seguinte: devoção, diz Santo Tomás, deriva de devotar-se. Por isso, chama-se devotos os que de certo modo se devotam a Deus, submetendo-se-lhe totalmente. De onde vem que antigamente, entre os gentios, chamavam-se devotos os que por si mesmos se devotavam à morte, aos ídolos pela salvação do seu exército, como narra, por exemplo, o livro de Tito, Lívio, a respeito dos dois, por onde a devoção não é mais do que uma certa vontade de se dar prontamente ao que respeita o serviço de Deus, donde o dizer a Escritura, que a multidão dos filhos de Israel oferecem ao Senhor com prontíssima e afetuosa vontade as primícias. Ora, é manifesto que a vontade de fazer prontamente o que pertence ao serviço de Deus é um certo ato especial. Logo, a devoção é um ato especial da vontade. Ou seja, não é simplesmente um ato intelectual, né, mas da vontade, né? Ou seja, livremente nós escolhemos fazer aquilo, né? Colocamos a nossa vontade, então, agindo e nos colocando sobre, né, a proteção, seja de Deus, seja da Virgem Maria. O que vamos falar aqui é de Nossa Senhora. Então, seja, livremente eu escolho, porque, claro, eu conheci por primeiro, sei quem é Nossa Senhora, então eu lanço a minha vontade sobre a proteção de Nossa Senhora. Deixo-me colocar, né, sob sua proteção. Então, ou seja, por isso é importante nós fizemos esse caminho. Conhecemos um pouco, né, sobre Nossa Senhora, sobre sua maternidade, todos os dogmas, um pouquinho nos aprofundamos, podemos aprofundar mais, claro, né, podemos passar a nossa vida toda nos aprofundando, né, na Mariologia, para cada vez também mais fortalecemos a nossa vontade de nos colocarmos, né, prontamente, né, como diz Santo Tomás, a devoção não é mais do que uma certa vontade de se dar prontamente ao que respeita o serviço de Deus, o serviço da Virgem Maria, ou seja, de se dar prontamente, ou seja, de ter essa prontidão, né, de querer mesmo, né, de se entregar totalmente, né, ao serviço de Deus, ao serviço da Virgem Maria. São Francisco de Sales diz assim, né, sobre o que é a devoção. E ele diz isso naquele livro, né, Filoteia, né, que ele tem um diálogo, né, com essa Filoteia, uma pessoa com qual ele mantém esse diálogo. Então diz assim São Francisco de Sales: a verdadeira devoção, Filoteia, pressupõe o amor de Deus, ou melhor, ela mesma é o mais perfeito amor de Deus, o amor a Deus, perdão. Esse amor chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna bela aos olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para participar o bem, assume o nome de caridade. E se nos faz praticar o bem frequente, pronta e cuidadosamente, chama-se devoção e atinge o maior grau de perfeição. Continua ele: a devoção não é nada mais do que uma agilidade e viveza espiritual, da qual ou a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem de que somos capazes.
aqui ele continua, né? Mas para dizer isso, ou seja, é a caridade que nos move e nós somos movidos por essa caridade. Ou seja, devoção não é nada mais do que uma agilidade e viveza espiritual, uma força espiritual, né? Essa viveza, uma força espiritual, da qual ou a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem de que somos capazes. Ou seja, é esse amor de Deus que se move em nós, né, que nos faz então capazes, né, de ter essa devoção profunda. Continua São Francisco de Sales: a caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus, sem exceção, e a devoção faz com que os observemos com toda diligência e fervor possível. E como a devoção consiste essencialmente no amor acendrado, ela nos impele e incita não somente a observar os mandamentos da lei de Deus, pronta, ativa e diligentemente, mas também a praticar as boas obras, que são apenas conselhos ou aspirações particulares. Por fim, a caridade e a devoção não se diferem mais entre si do que fogo da chama. A caridade é o fogo espiritual da alma, da qual, quando se levanta em labaredas, tem o nome de devoção. De sorte que a devoção nada acrescenta, por assim dizer, ao fogo da caridade, além dessa chama pela qual a caridade se mostra pronta, ativa e diligente na observância dos mandamentos de Deus e na prática dos conselhos espirituais celestes. Ou seja, a devoção está unida fortemente à oração. Ou seja, essa prática, né? Ou seja, por isso a vontade, está ligado à nossa ação, né? De nos colocarmos mesmo nessa ação do amor de Deus. Ou seja, é esse amor que recebemos de Deus e nós somos transformados. Então essa devoção é se entregar-se por amor a Deus, né? Ou se colocar mesmo, né, sobre a sua proteção de Deus, né? Deixar-se levar, né, por amor a Deus. Uma coisa para percebermos aqui, que a devoção não é simplesmente algo sentimental. Ela não passa simplesmente pelos nossos sentidos, simplesmente. Mas é algo muito maior. Ou seja, eu sou um devoto não quando eu tenho vontade de rezar, simplesmente. Ou quando eu quero simplesmente, né, receber algo, então eu faço uma devoção. Devoção é algo muito mais profundo. É um ato de amor. Ou seja, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu não esteja com vontade, eu faço aquele ato de amor. Eu rezo, eu faço aquela prática de piedade, eu busco me unir àquele a qual eu amo, ou seja, Deus, né, a Virgem Maria, porque ela ultrapassa, ou seja, ela é movida pela caridade, não simplesmente por uma, né, sensação ou por uma emoção. Ou seja, às vezes, claro, somos motivados por emoções. Somos devotos de Nossa Senhora, então vamos, agora nem tanto, mas vamos às peregrinações, vamos à Aparecida, vamos a outros santuários pelo mundo. Somos devotos. Mas não é simplesmente um ato de visitar um santuário que me move a ir até aquele santuário. É algo sentimental que eu vou buscando, uma sensação boa, uma tranquilidade na vida, uma cura. Vou por isso também, né? Vou buscar, claro, né? Vou ao Santuário de Lourdes, onde Nossa Senhora prometeu que, né, daquela fonte muitas pessoas serão curadas. Claro que eu vou, porque eu sou um devoto e acredito na proteção de Nossa Senhora. Mas antes disso eu sou movido pelo amor, né? Porque eu amo a Virgem Maria, quero me colocar sobre a sua proteção. E esse amor, por exemplo, vai continuar, mesmo que ela não me dê aquilo que eu estou pedindo. Ou seja, pedimos uma cura. Se Deus, na sua infinita bondade, ver que aquela cura não é boa para a nossa alma, mas sim aquele sofrimento naquela enfermidade, por exemplo, vai nos trazer a salvação, Ele pode não nos dar a cura, pensando naquele bem maior. Mas essa minha vontade, ou seja, essa minha devoção, eu me coloco tão fortemente unido a Deus, acredito tanto na intercessão poderosa da Virgem Maria, que eu me coloco naquilo que Ele quer. Ou seja, a caridade me move, como diz aqui, né, ou seja, né,
o São Francisco de Sales a fazer, a cumprir os mandamentos, mas não só isso, a cumprir tudo por amor. Ou seja, Deus está me pedindo isso, então eu vou fazer. Eu me coloco totalmente. Então, se eu luto para fazer isso, então sim, eu sou um devoto. Posso dizer que eu pratico então a devoção. Se eu me deixo, deixo ser levado pela caridade. Bom, a verdadeira devoção, proposto por São Luís Maria Guilhom de Montfort no seu tratado, ele diz bem assim, ou seja, se nosso Senhor veio a este mundo pelas mãos da Virgem Maria, Ele vai vir para nós também por meio da Virgem Maria. Por isso também, não só por isso, mas também por isso chamamos ela de medianeira de todas as graças. Foi por ela que a graça maior, ou seja, o próprio Deus, veio a este mundo. Então, claro, na segunda vinda de Jesus, no final dos tempos, também há de vir por meio dela, por meio da Virgem Maria. Como pela primeira vez que ele veio ao mundo, foi por meio dela. No final dos tempos também virá por meio dela. Então agora, para nós hoje, Deus vem também por meio de Nossa Senhora. Então, por isso temos que ter essa devoção e uma verdadeira devoção. São Luís, no parágrafo 121 do seu tratado, nos diz assim: como fica dito, essa devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. Ou seja, para pertencermos então todo a Jesus Cristo, nós nos colocamos então pela Virgem Maria. É por ela que nós vamos chegar a Jesus Cristo, para chegarmos mais perfeitamente. E até ele usa uma figura muito bonita, acho que talvez me escutaram falando aqui, sempre falo isso, que São Luís diz assim: podemos chegar, ele estava na monarquia francesa, e diz assim: podemos chegar diretamente ao rei, um súdito, um servo inclusive, pode chegar ao rei, mandar um presente, por exemplo, diretamente ao rei? Pode. Mas, segundo a figura de São Luís, se eu posso levar, por exemplo, eu planto maçãs, nem lembro se é maçã que ele usa, mas posso levar umas maçãs para o rei, entregar talvez do jeito que eu colhi, levar ao rei, ela vai chegar toda suja, as maçãs, vai chegar soltas, Agora, se eu entrego a rainha, para que ela entregue ao rei, a rainha então vai lavar aquelas maçãs, vai deixá-las brilhantes, vai colocar numa bandeja de prata, e então vai entregar ao rei aquele mesmo presente. Mas chegando pelas mãos da rainha, honrará o rei muito mais ainda. E o rei ficará muito mais contente com a minha oferta, recebendo então pelas mãos da rainha, qual ela vai embelezar aquele meu presente. Então, ou seja, todas as ações, nossas orações, tudo aquilo que queremos, nossas mortificações, que queremos então entregar ao rei, ou seja, entregar a Deus, se entregamos por meio de Nossa Senhora, será muito melhor aceito então por Deus. Porque ela vai então, passando por ela, embelezar muito mais. Por mais fraca que sejam nossas orações, nossas mortificações, ela vai então engrandecer para entregar ao seu rei, ao nosso rei. Então temos que pertencer todo a ela. É interessante que no seu tratado ele diz assim: é preciso então entregar tudo, ou seja, o nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, ou seja, a parte material nossa, nossa parte física, também entregar tudo a Deus por meio da Virgem Maria. Entregar também a nossa alma com todas as suas potências, nossa inteligência, nossa vontade, tudo entregar. Entregar nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes, os presentes e futuros. E nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, nossas virtudes, as boas obras passadas, presentes e futuras. Ou seja, é tudo. Tudo. Ou seja, São Luís, quando propõe a verdadeira devoção, ele diz, claro, que uma profecia que ele faz, que muitos
muitos não entenderão e não farão corretamente a escravidão, porque farão, né, talvez lerão de qualquer forma, serão escravos, mas não entenderão, né, isso. Isso é um ponto importante para entender aquele que é o escravo da Virgem Maria, né, escravo de Jesus por meio da Virgem Maria, de que é tudo, ou seja, o corpo, a alma, os bens exteriores, os bens interiores e os méritos passados, presentes e futuros. Ou seja, tudo o que vivemos no purgatório, por exemplo, futuramente, se lá para lá fomos, também será dela. Tudo é dela, tudo. Tudo o que oferecemos hoje é dela. Nossas orações, nossas mortificações é dela. Nada mais é nosso. E até uma pergunta que São Luís diz assim: então quer dizer que não posso oferecer e rezar por mais ninguém? Não, ele diz sim, claro. Aquele que é um escravo se coloca sob a proteção de Nossa Senhora, é claro que ela vai ter uma predileção especial em ouvir as preces. Então é claro que pode pedir, né? Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo o que podemos vir e ter no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória. E isso sem excetuarmos, sem tirar nada, né? Nem um centavo, né? Nem um cabelo, ou seja, nada, né? Não excluímos nada, tudo é dela. Para que possamos, ou seja, cada vez mais chegarmos a nosso Senhor. Ou seja, essa é a verdadeira devoção, né? De se colocar tudo sobre Nossa Senhora, que podemos fazer, claro, sobre o método de São Luís, podemos, né, fazer como que queiramos, mas querer passar, né, por ela, ter essa verdadeira devoção, que segundo São Luís não é só nas práticas exteriores, ou seja, não é só rezar o terço, não é só usar um escapulário, não é só usar suas medalhas, fazer parte, né, de alguma, né, das filhas de Maria, né, do apostolado da oração, não da que usa fita azul, até esqueci. Mas bom, dos diversos movimentos ligados à Virgem Maria, suas procissões, isso também, ou seja, essas são formas exteriores, mas sobretudo imitar Nossa Senhora, né? Ou seja, vamos fazer, claro, tudo isso, né? Mas não só as coisas exteriores, né? Não podemos achar que simplesmente rezando os textos, os rosários, usando os escapulários, né? Usando as fitas, isso deve brotar do coração, ou seja, dentro, interiormente, uma devoção puramente interior de querer imitar a Santíssima Virgem Maria. Ou seja, imitar ela em tudo, no seu sim, né, na sua entrega total, do acompanhar Jesus até a cruz, em tudo, né, querer entregar-se à Virgem Maria. Ou seja, sobre tudo isso, né, isso é um verdadeiro devoto, de querer imitar, né, de se colocar sobre a sua proteção, de colocar sobre ela e querer segui-la em tudo. Ou seja, como um filho quer imitar a sua mãe, né, imitar, né? Ou seja, nós sabemos, né, a pedagogia consegue ver muito bem isso. As crianças, elas começam a aprender por imitação. Ou seja, se tem pais virtuosos dentro de casa, que dão bons exemplos, eles têm a tendência a imitá-los. Se os pais rezam dentro de casa, os filhos, né, vão tendo a tendência, então, né, de imitá-los. Se um pai sempre faz as coisas direito, respeita sempre a mãe, né, os irmãos, né, respeita os mais velhos, ou seja, se o pai e a mãe têm essas virtudes, os filhos vão, né, acompanhando. Então, ou seja, o filho quer imitar o pai, quer imitar a mãe. Então, ou seja, nós devemos nos colocar, então, né, sob a proteção da Virgem Maria, querendo imitá-la também, né, querendo deixá-la contente. Né? Um bom filho, quando vai à escola, por exemplo, ele quer que a mãe, quando é chamada, né, nas reuniões, que a professora elogie, né, dê parabéns, né, à mãe, ou seja, né, parabéns, seu filho, né, se comporta muito bem, seu filho estuda, né, ele pode ter suas dificuldades, mas ele se empenha, né, ele não briga com ninguém, pelo contrário, ele, né, quer apaziguar as coisas, ou seja, uma mãe ali fica né, feliz, exultante, porque o filho está fazendo bem, né, aquilo que, né, deveria fazer. Então, ou seja, é assim que temos que querer deixar a Nossa Senhora feliz, né, como bons filhos, né, ou seja, fugir do pecado, né, querer rezar, se aproximar cada vez mais dela, ou seja, se aproximar dela.
Se nosso objetivo, né, como podemos ver, né, no último domingo, quando celebramos o domingo da Santíssima Trindade, que a finalidade da nossa vida é nos unirmos a Deus, e se nos unimos a eles, então cumprimos, né, tudo aquilo, né, nessa terra, ou seja, temos que nos unir a Deus. Nossa Senhora vai nos ajudar neste caminho. Então, ou seja, é isso, né, de tantas coisas que podemos fazer neste mundo e vamos fazer, né, nosso trabalho, nosso estudo, ele tem que levar essa verdadeira união, essa proximidade com Deus. E podemos fazer isso, claro, né, com a ajuda da Santíssima Virgem Maria, de Nossa Senhora, de nos colocarmos sobre a sua proteção. Ou seja, isso é um verdadeiro pensamento católico, né? Queremos passar a vida nos unindo cada vez mais a Deus. Então vamos, né, fazer a prática, né? Vamos rezar, vamos nos confessarmos, vamos comungar, buscar os sacramentos e buscar nossas práticas de piedade, que parte, claro, dessa vida interior, do querer se unir a Deus. Então, ou seja, quando vamos rezar o terço, então, nós não queremos simplesmente cumprir, né, uma prática, né, de piedade, simplesmente. Mas queremos rezar naquele terço, querendo nos unir à Virgem Maria, querendo oferecer belíssimas rosas à Nossa Senhora, como que cada Ave Maria fosse, então, né, uma rosa. Nossa Senhora, no final do terço, queremos entregar esse buquê a ela. Às vezes umas flores um pouco mais murchas, porque rezamos distraído, mas se entregamos, né? Ou seja, porque partiu desse interior de querer se unir à Virgem Maria. Não simplesmente uma prática exterior, né, que às vezes reza na igreja, todo mundo está vendo, está rezando, vou rezar também, mas que não, que brota dessa união com Deus. Então rezamos, né, fortemente. Podemos pensar assim, até orações repetitivas, né? São José Maria diz assim, comentando isso, né? Mas os casais de namorados também não se repetem muitas vezes, eu te amo, né? Os casais não se repetem, eu te amo, a mesma palavra todo dia, que expressa muita coisa, né? O eu te amo, né? De um rapaz para uma moça, né? De um marido para sua esposa, da esposa para o seu marido. É a mesma palavra dita todos os dias, né? Eu te amo, e não se cansa. Ou seja, aquela Ave Maria rezada 50 vezes ali, todos os dias. Eu te amo, é como se estivesse dizendo assim, eu te amo, né? Ou seja, um coração enamorado, um coração que ama, que não cansa de dizer eu te amo. Por isso reza ali, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. As palavras do anjo, as palavras de Santa Isabel, as palavras da igreja, né? Que estamos ali repetindo para a Santíssima Virgem Maria. Margot Lagrange também diz assim, que a nossa vida interior, né, é o nosso único bem necessário neste mundo. Então, ou seja, em tudo o que fazemos, do nosso trabalho, né, do nosso estudo, do nosso vir à missa, das nossas práticas de piedade, ela tem que buscar esse único necessário da nossa vida, que é nos unirmos a Deus. Nos diz, né, São Mateus e São Lucas, né, Mateus 6 e depois Lucas 12, né, nos diz assim, propriamente Mateus, né, procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus, as coisas eternas, as coisas celestes. Por isso nos aproximamos de Deus, por isso queremos ter essa verdadeira devoção a Nossa Senhora, aprender, né, aos poucos, na escola de Maria, caminhando, né? Ou seja, poxa, somos tão pecadores, tão miseráveis, somos tão fracos, então como vamos alcançar? Sozinho não vamos, né? Precisamos de ajuda, precisamos da graça de Deus, precisamos da ajuda da Mãe de Deus. Padre Paulo Ricardo, num dos cursos dele, sobre engenharia da santidade, né? Na verdade é um retiro, né, que ele prega primeiro a seminaristas e depois a carmelitas. Se não me engano, no segundo, quando ele está explicando, inclusive, a pequena via de Santa Teresinha. E ele diz assim, que é como uma criança de 4 ou 5 anos, pensamos assim, uma criança hipotética, que quer presentear o seu pai, né, quer dar um presente ao seu pai. Ela não trabalha, não tem dinheiro. Então ela vai falar com o pai que quer dar um presente.
E então esse pai fala: tudo bem, só que você tem que trabalhar então para ter esse presente. Dá a louça para ela lavar. E claro que ele seleciona a louça para essa criança lavar. Não pode dar qualquer um prato frágil, né? Mas dá alguns talheres, algumas coisas bem, né? E ela sobe em cima da cadeira. O pai deixa ali, instrui, ajuda a lavar a louça. Ela lava umas poucas louças, provavelmente muito mal lavadas, que o pai vai ter que lavar de novo. Mas ele presenteia então, ele paga, né? Dá esse dinheiro à filha. E esse pai vai levar a filha no dia seguinte na loja, só que ele vai antes na loja e conversa com a vendedora. Ele fala assim: olha, minha filha vai vir aí comprar um presente, você, né, vai ser tal presente, ela vai dar tanto dinheiro, você ajuda ela. Aí no outro dia, o pai leva a criança, a filha, ela vai compra, né, vai com a vendedora, toda feliz, e dá o presente ao pai. O pai então recebe aquilo com uma alegria indizível, né? Alegria enorme, daquele esforço daquela criança, né, e coloca até no armário, né, diz o Padre Paulo, né, ou seja, esse exemplo da pequena via. Ou seja, é nós que temos que nos colocar como essa criança, ou seja, é o pai que faz tudo, ou seja, é Deus que dá a graça. Ou seja, nós lavamos, né, aquela criança lavou a louça mal lavada, ela foi até a loja, mas quem fez tudo? Foi o pai, né? Ou seja, é a graça de Deus em nós. Nós lutamos para corresponder, mesmo com a nossa fraqueza, mas Deus recebe assim mesmo, né? Mesmo sabendo que é Ele que dá as graças para nós. Então, se nós nos colocamos como gente grande, né, diante de Deus, adulto, orgulhoso, achando que, né, a própria força vai fazer, não vamos alcançar. Mas se nos colocamos como crianças, né? Então, colocar como crianças também na mão dessa mãe, que vai levar ao colo do pai tudo, né? Vai dar tudo, vai ser medianeira de tudo. Porque é o pai que vai pagar tudo, vai dar o dinheiro. Mas a mãe recebe e indica o melhor caminho para nos levar, então, ao coração de Jesus. E por que, então, né, chamamos esse termo de escravo, né? Parece que é tão pesado. Mas é assim mesmo que devemos nos colocar diante da Virgem Maria. Ou seja, um escravo, aquele escravo que se coloca livremente, né? Ou seja, é alguém dotado, não simplesmente alguém que se tornou escravo como, né, por imposição de alguém, né, ou porque ficou devendo algo, então se escravizou ali, né, se tornou escravo. Mas alguém que tem a liberdade e entrega-se totalmente a essa liberdade e se faz escravo. Ou seja, não é uma imposição de Deus, não é uma imposição de nenhum santo, de ninguém desse mundo, que a pessoa se torna escravo. Que nós nos tornamos escravos, né, da Virgem Maria. Mas usando a nossa liberdade, que somos completamente livres, nós nos colocamos totalmente, né? São Luís diz assim, né, inclusive, ou seja, por que não servos e sim escravos? Diz São Luís assim, lá no parágrafo 69 do seu tratado. O escravo pertence completamente e para sempre a seu dono, com tudo o que possui, sem exceção nenhuma. Trabalha sem exigir salário, sem ter o direito de deixar o seu dono, o qual tem sobre ele poder de vida e de morte. O servo, ao contrário, é livre, presta seus serviços por um salário durante um tempo determinado, reservados sempre para si o direito de mudar. Ou seja, o escravo entrega tudo, né? Tudo que ele trabalha é do seu dono, né? Do seu senhor, é tudo. Né? O servo, ele tem o seu salário, né? Ele trabalha para receber algo. O escravo não recebe nada. É isso, né? Queremos trabalhar para Deus, nos entregarmos totalmente. Ser todo da Virgem de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, todo dela, sem nada, né? Ou seja, ela dá o que quiser para nós. O que quiser. Nós queremos apenas nos abandonarmos aos seus braços. Diz São Luís, lá no parágrafo 119. O essencial desta devoção, como eu disse, né, consiste no interior que ela deve formar. E por este motivo não está compreendida igualmente por todo o mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante. E estes são o maior número. Ou seja, São Luís diz que nem todos entenderão que
né, o processo é muito mais interior do que exterior. Ou seja, São Luís, ele coloca umas práticas exteriores, né, para aquele, né, dá algumas sugestões, tem um caminho de preparação para fazer a total escravidão, que são exteriores, mas é para mexer sobretudo o interior. É claro que quando se faz a escravidão, quando nós fazemos a consagração e queremos nos consagrar toda a Nossa Senhora, nós não entendemos tudo quando começamos. Mas temos que pedir sempre a Deus, pedir sempre a Nossa Senhora, que nos dê esse entendimento maior, que é cada vez mais interior do que exterior. Nós vamos fazer as práticas, claro. Nós vamos usar suas medalhas, né? Vamos usar seus escapulários, porque foi Nossa Senhora mesmo que quis. Né? Foi ela que deu a São Simão Stock o escapulário, para que todos daqueles que usar devotamente, então será protegido por ela, e inclusive após a morte, se estiver no purgatório, no sábado seguinte, Nossa Senhora levará ao céu. Ou seja, se usarmos devotamente, né? Não vamos morrer sem os sacramentos. Né? Claro, é para ter a devoção exterior, mas não deve ser só exterior. O exterior deve partir então dessa profunda vida interior. Alguma dúvida? Vamos partir para o fim aqui. Sim. Não, não são coisas contraditórias ou excludentes. Por exemplo, como, né, falei no começo da questão de Garrigou Lagrange, quando ele explica que não é simplesmente maior, mas é diferente. Então, eu posso ter a devoção à Nossa Senhora e ter também a devoção aos anjos, aos santos, né? Aos anjos também, mas aos santos. Ou seja, rezar as novenas dos santos. Isso não exclui uma coisa. É pensar que, claro, esse é o caminho perfeito de entregar tudo para Nossa Senhora, mas eu também posso ter a devoção aos santos, né? Qualquer santo, né? Rezar suas novenas, pedir suas intercessões, né? Se não são excludentes de forma alguma. Todos os caminhos nos levam ao céu, levam a Deus. Ou seja, né, o caminho dos santos, o caminho de Nossa Senhora nos leva a Deus. Ou seja, quando temos devoção a Nossa Senhora, né, a devoção aos santos não são excluídas. Pelo contrário, né, elas se unem também, né, digamos, de certa forma, que nos levam também a Deus. É claro que, por exemplo, assim, temos que pensar assim, todo católico ele tem que ser devoto de alguma forma de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é a mãe de Deus. Ou seja, eu não sou obrigado, por exemplo, bom, nem a Virgem Maria é obrigado, de certa forma, assim, mas temos que ter nesse sentido. Sou católico, nós temos que ter, né, essa união a Nossa Senhora. Mas eu não vou conhecer todos os santos que já foram canonizados pela igreja e ter devoções, ter proximidade a esses santos. Né, porque são muitos santos, às vezes aqueles que são aqui mais do Brasil, ou que tiveram alguma relação, ou que são agora mais recentes, ou algum que eu li, algum livro e fiquei devoto daquele santo, quero imitar aquele santo. Mas, ou seja, isso não exclui, claro, aquilo que, como Nossa Senhora, seja, porque ela é a mãe de Deus, né? Ela é toda pura, imaculada. Ou seja, essa devoção forte à Nossa Senhora que eu tenho que ter, que não exclui, claro, as devoções que eu tenho aos santos. Né? Essa imitação que eu quero ter também dos santos. Né? Por exemplo, né, às vezes, sei lá, sou advogado e sou devoto a Santo Ivo, patrono dos advogados. Né? Então, ou seja, tem uma devoção especial a ele, né? Por causa da minha profissão e tudo mais. Então, rezo sempre a ele para me ajudar nessa profissão. O que não exclui, eu pedir a Nossa Senhora que me conduza todos os dias, por exemplo. De forma alguma. Porque os santos são aqueles que passaram, né, por esse nosso caminho também. Né? Então, são aqueles que sofreram também, são aqueles que lutaram para chegar na santidade, né, que deixaram a graça agir, então nós nos aproximamos. Né? Na prática, eu imagino então que a própria devoção total à Nossa Senhora vai nos levar a uma devoção a um determinado santo, até Exatamente isso. conduzidos por ela mesmo. Exatamente. Exatamente, ou seja, conduzidos por ela. Né? A sua total entrega a ela, ela pode, por exemplo, nos indicar o caminho por ela, porque às vezes a gente nem imagina que foi Nossa Senhora que nos colocou
e de repente alguém entrega um santinho de algum santo, né, um cartãozinho de algum santo, uma medalha de algum santo que a gente nem sabia, e dali vai procurar e vira amigo daquele santo, por exemplo. Né? Quantas vezes, né, sabemos que parece que aquele santo nos escolheu, né? A gente nem teria contato com aquele santo, de repente somos devotíssimos, amigos daquele santo. Né? Então, nesse caminho, exatamente, Nossa Senhora conduz isso mesmo. O senhor falou do escapulário, eu tenho uma dúvida que ficou até por causa de alguma coisa que eu escutei. A imposição do escapulário, ela pode ser feita por qualquer sacerdote? Qualquer sacerdote. Ou seja, antes se tinha apenas os carmelitas que colocavam e aqueles a quais os carmelitas davam autorização para receber o escapulário. Só que hoje não, qualquer sacerdote pode impor. Isso até é bom, porque está chegando, né? Julho, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, assim, a imposição tem que ser sempre feita, a primeira imposição, primeira não, a única imposição, tem que ser feita por um padre e um escapulário de pano. A primeira, né, a imposição tem que ser feita com escapulário de pano. Pode usar depois de metal? Pode. Inclusive, São Pio X também deu o privilégio de usar uma medalha que chama-se medalha escapulária, né, que tem Nossa Senhora do Carmo de um lado e o Sagrado Coração atrás. Então, se substitui. Se ela tem alergia ao pano, alguma coisa assim, então usa a medalha escapulária. Mas a imposição tem que ser com o escapulário de pano. Obrigado. Nada. E é uma prática que Nossa Senhora quis mesmo dar, né? Ou seja, né, São Simão Stock, no século XII, era o superior dos carmelitas e ele morava em Jerusalém, no Monte Carmelo, vai a Roma, né, e pediu a Nossa Senhora que guiasse, né, a ordem dos carmelitas. Então, ela dá o escapular a ele, né, ou seja, promete a sua proteção, né, eterna, materna, e dá, que na verdade é um hábito, né? O escapular é um hábito que nós reduzimos, né? Na verdade, mas é aquela parte de cima do hábito, né? O escapulário que vai, a escápula, né? Que sobre a escápula, né? Ou seja, cobre todo o corpo, a parte da frente e de trás, que nós usamos, né? Um pedaço, né? Ou seja, é como se fosse um pedaço do escapulário, né? Por isso de pano, né? Esse pano marrom que é a cor do hábito dos carmelitas, né? Que nós usamos, né? Com essa proteção de Nossa Senhora, que é uma coisa exterior, mas que brota também né, do nosso coração de queremos unir a Nossa Senhora, sua proteção. Foi ela que prometeu, né, sua proteção, então usamos sim. Né? Judy, já fizer uma pergunta? Não. A minha pergunta era sobre eu ia falar sobre os santos, a devoção, que é um sentimento generalizado, né? Tanto a Nossa Senhora quanto aos santos. A afeição, como você chega ao santo ou à Nossa Senhora, é que diferencia, né? Não é? Assim, Como fazer na prática, como pedir? Assim, a Bom, prática, né? Nós temos fórmulas, né? Ou seja, né, às vezes coisa, orações aprovadas pela igreja, né? Que chega aos santos, por exemplo, as orações das novenas, que podemos fazer por ela e também de forma espontânea, né? Ou seja, quando estamos diante de uma imagem, ou mesmo sozinho, né, do nosso coração, pedindo a ajuda dos santos, né? De Nossa obviamente Senhora. é diferente. A Nossa Senhora sempre vai ser uma relação quase que materna. Você Sim, chega claro, à Nossa Senhora. exatamente. Aí, E deve ser uma relação materna, né? Ou seja, ela é a mãe de Deus e nossa mãe. É sempre essa relação materna. Ou seja, é como um filho que recorre primeiro à mãe. Vai recorrer a outros amigos, vai recorrer aos irmãos mais velhos, né? Os santos, por exemplo, dizemos assim, né? Que podemos até ter como pai alguns santos, mas assim, primeiro se recorre à mãe, né? E por isso a ela primeiro, né? Também. a questão do escapulário, eu, por exemplo, eu usava o de pano. Fala no microfone, né? estou ouvindo. Eu usava o de pano, mas aí implicaram muito comigo que Não tem problema. Recebeu a imposição de pano, pode usar de metal depois. E aí eu troquei, pus um tipo medalha, né? Mas é válido. Né? Claro, claro. A imposição só que tem que ser feita com o de pano. É que já foi... Pode usar o de metal ou a medalha escapulário também.
é verdade que depois que você abençoa o primeiro de pano, não precisa abençoar Não, depois que mais. estoura, pode abençoar e colocar você mesmo, né? Você não precisa da imposição de novo, da oração da imposição. Só trocar, né? Só a É primeira bom vez. abençoar porque, né, fica um sacramental também, né? Obrigado. Bom, as práticas de devoção, ou seja, para terminarmos aqui, são inúmeras, né? Práticas de devoção a Nossa Senhora, práticas exteriores, né? O Santo Rosário, né? Que foi querido por tantos papas, né? Podemos dizer a partir, né, de São Pio V, mas bem antes, né? E tantos papas, né? E recentemente Papa João Paulo II, né? Que falou também, né, do Santo Rosário, dessas Ave-Marias que rezamos e meditando a vida de Jesus, né? Ou seja, né, Santa Teresa dizia que o rosário não é só uma oração vocal, mas também uma oração de meditação, né? Porque a cada dezena nós vamos meditando um fato da vida de Jesus, um fato da Virgem Maria, ou seja, vamos rezando, nos aproximando, né? Então, ou seja, né, o Santo Terço, podemos dizer assim, a prática talvez mais comum, mas também mais profunda, né, de rezarmos, nos aproximarmos, né, da Santíssima Virgem Maria, né, e tantas outras devoções, os escapulários, as diversas medalhas, as diversas, né, novenas que podemos rezar, dos diversos títulos de Nossa Senhora, né. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio, que apareceu aqui, que tem uma novena, uma consagração especial aprovada pela igreja, né? Então, ou seja, podemos rezar ela também, né? Então, né, como podemos, né, ter essa devoção nessas novenas, né, dessas orações, né, que podemos ter, as procissões que podemos dedicar a ela, né? Ou seja, tudo isso as práticas exteriores, né? Mas como eu disse, que são boas, né? E devemos fazer, né, peregrinações, né, ir aos santuários para Nossa Senhora, as paróquias, né, de Nossa Senhora e rezar, né, pedindo as graças, né, ou seja, ir a Aparecida do Norte, né, tantos outros, né, santuários no mundo, né, tantas basílicas dedicadas a Nossa Senhora que podemos ir diante da sua imagem, né, pedir também, né, a sua proteção, né, a sua intercessão para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, né, ou seja, né, cada peregrinação deve nos lembrar, por exemplo, mesmo se fazemos curta aqui ou longe, lembra isso a peregrinação nossa nesta terra, né? Ou seja, que é difícil, né? Às vezes, né, as peregrinações que fazemos, que as pessoas fazem a pé, de bicicleta, a cavalo, né? Ou seja, é difícil, né? Ou seja, tem suas dificuldades, suas dores, mas para lembrar essa peregrinação que temos neste mundo, né? E queremos chegar também junto com a Virgem Maria, né, junto com os santos, vamos peregrinando, então, né? Bom, última pergunta aqui, que mandaram pelo Facebook, pelo YouTube. Bom, a pergunta é a seguinte, né, primeiro uma afirmação, eu estou lendo o livro, Tratado da Verdadeira Devoção, e é um presente divino, isso é verdade. E ela diz assim, hoje em dia eu vejo muitas meninas, e no fundo pode ser meninos também, ou seja, as pessoas fazendo um ritual de devoção a Maria. Esse ritual realmente necessário para total devoção a ela? Se bem entendi a pergunta, ou seja, existem ritos, né, que podemos cumprir, né, de devoção a Nossa Senhora, inclusive o Tratado da Verdadeira Devoção dá um ritual, podemos dizer assim, né, de caminho de preparação, de aprofundamento à devoção a Nossa Senhora, quem é Nossa Senhora, como devemos ter. Falei que era a última pergunta. Ou seja, podemos cumprir um ritual, né? Não há problema nenhum, né? Como eu falei, o problema não está em cumprir, né, esses rituais exteriores, mas o porquê fazemos esses rituais exteriores. Se seja simplesmente para mostrar algo exterior, né, por vanglória, por orgulho, por vaidade, mas isso só Deus sabe, nós não podemos julgar, né, se aquela pessoa está fazendo puramente de uma forma exterior, né. É claro que assim, tem coisas que são acrescentadas à verdadeira devoção, ao tratado, que às vezes não é necessário, mas São Luís coloca algumas coisas essenciais para fazer ali, e não, né, não é problema nenhum, né. Então, ou seja, agora,
que tem que partir de algo interior, sim, né? Ou seja, né, pode, né, fazer diversas coisas de devoção exterior, mas partindo sempre do interior, né? Não há problema nenhum em cumprir esses rituais, mas que não seja simplesmente exteriores, ou seja, não tem mudança de vida, né? Não se converte, mas faz as práticas exteriores. Não tem valor nenhum assim, né? Ou seja, é simplesmente exterior, né? Para a vanglória própria, para ganhar os aplausos do mundo, né? Mas seja, de uma devoção puramente interior, que quer imitar a Nossa Senhora, que está lutando para viver uma vida de santidade, né? Cai, mas levanta e se confessa, ou seja, está lutando. Então faz essas práticas também, porque elas ajudam também a vida interior. Microfone. Enquanto chega ali na rapidez de Rafaela, vou responder uma aqui que mandar. É errado uma pessoa não consagrada usar o escapulário? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São devoções diferentes, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode usar o escapulário e não fazer a escravidão segundo o método de São Luís e vice-versa, né? São devoções exteriores, né? São devoções diferentes, né? Isso, tem que ser imposto o escapulário. Ou seja, há um ritual, por exemplo, para fazer a escravidão segundo o método de São Luís Maria Grão de Montfort, ou seja, há um método para fazer e há um caminho também para o escapulário. São coisas diferentes, né? Uma coisa não exclui a outra. Pode ser os dois, posso, né, ser nenhum, posso ser um, posso ser o outro. Isso, tem que ter a imposição do padre. Pode perguntar. Um consagrado, uma pessoa que ela é escrava, né, de Nossa Senhora. Segundo o São Luís, método de São Luís. Isso. Se em algum momento assim ele não fizer a prática exterior de devoção, essa pessoa estaria em pecado grave? Não, ou seja, feito uma vez, é para sempre. É para sempre, né? Ou seja, mesmo que você nunca mais renove, que você abandone a fé, vai continuar sendo uma escrava de Nossa Senhora. Ou seja, você não precisa, às vezes, né? Às vezes há excessos em algumas coisas, né? Você acha que, né, fez a escravidão, é obrigado a fazer diversas práticas, né? Ou seja, São Luís, no seu tratado, ele não obriga a nada, né? Na verdade, assim, nenhuma prática exterior ele obriga depois da escravidão. Mas ele, é claro, incentiva, né? Se você quer se aproximar de Nossa Senhora, quer ser um devoto dela, você reza o seu terço, você usa o escapulário, né? Você vai buscando conhecer mais sobre Nossa Senhora, mas não que seja obrigado, né? Ou seja, se é escravo tem que rezar a coroinha de Nossa Senhora. No tratado não está dizendo nada disso, mas ele incentiva que reze, claro, né? Que renove uma vez por ano, para relembrar aquela entrega total a Nossa Senhora. Ou seja, mas são recomendações, né? Não é uma coisa, não há obrigações. Né? Ou seja, claro, para se fazer há algumas obrigações, né? De cumprir um certo ritual, um certo caminho, né? Mas assim, que nessas práticas exteriores, né, não existe obrigação nenhuma, né? Usar véu, por exemplo, né? A moça usar véu, de usar corrente, né? Pode fazer tudo isso, mas não que seja obrigatório, né? Né, usar corrente. Claro, ele coloca de coisas exteriores para lembrar sempre o interior, né? Como nós somos, né, tendenciosos, nós temos a tendência, né? Claro, porque somos feitos de corpo e alma, nosso sentido, quando vemos as coisas, o sinal, ele nos representa muito. Então, por exemplo, se eu usar uma corrente, eu usando aquilo me lembra sempre, né? Quando, né, o marido e a esposa usam, né, na mão esquerda a aliança, para lembrar constantemente ali, né? E por que naquele dedo? Nós aqui no Brasil usamos, pelo menos. Porque daqui passa uma veia que vai até o coração, para lembrar. Por que meu coração bate? Por causa daquela esposa, do meu esposo. Ou seja, esses sinais são bons. Então, você usa uma corrente, usa um escapulário, para exteriormente também lembrar e mover também o interior, né? Ok? Vamos terminar? Bom, acho que, né, teria muito mais coisa a falar, né, também, mas acho que o importante é isso, de termos a consciência que essa devoção à Nossa Senhora ela é superior aos santos, que ela não exclui, né, a devoção aos santos, né, ou seja, nesse processo, né, de latria, esse culto de latria que damos a Deus, de adoração, de dulia à Santíssima Virgem Maria, de superdulia aos santos. Né, então, ou seja, então que possamos, né,
né? Claro, terminado o mês de maio, né? Ontem também a visitação, celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora. De ter sempre essas devoções, essas festas marianas, de rezar, né, cada vez mais, de ter do sábado, né, dedicado também a Nossa Senhora, possamos rezar o terço, as devoções ao primeiro sábado, que talvez precisava de uma aula toda aqui para explicar mais, né, podemos até fazer, né, ter essas devoções a Nossa Senhora para amarmos cada vez mais a ela, porque quanto mais amarmos a Virgem Maria, mais ela vai nos levar a seu Filho Jesus, né? Vamos amar ao Filho, estamos honrando a mãe, estamos assim também honrando o Filho, né? Ou seja, então possamos cada vez mais, né, nos aproximarmos dela. Então rezar para encerrarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.